Seu Zé do Camarão, seu Zé com a experiência de ter visto tudo em sua idade, sabia que o mundo estava mudando muito rápido para ficar parado e algo lhe preocupava. Seu Zé era um pequeno produtor de camarão na bacia do rio Pirangi, na cidade de Parajuru, no município de Beberibe, Ceará, e participava ativamente de sua associação de produtores. Essa é uma história de ficção com fatos reais sobre a chegada da mancha branca na bacia do Pirangi. Só para vocês terem uma noção, a bacia do Pirangi, ela está na região leste do Ceará, divide os municípios de Beberibe e Fortim, que é próximo do município de Aracati, quem está caminhando para a fronteira com o Rio Grande do Norte. E essa bacia ela possui, aqui a gente está vendo nessa foto mais à direita, uma quantidade grande de micro e pequenos produtores, tanto do lado de Beberibe como do lado de Aracati. Seu José ficava nessa região aqui, ó, próximo de onde está marcando a Praia da Gamboa, no Parajuru, na associação de produtores, ele participava ativamente, e os outros colegas amigos de seu Zé eram desse lado aqui da localidade de Guajiru, no município do Fortim. Então, apesar do trabalho duro em seus viveiros, seu Zé era um teimoso por tradição. Ele valorizava também o suor, mas respeitava a tecnologia e a ciência. Tinha uma humildade intelectual e dizia: quem acha que sabe tudo, para de crescer. Sempre estava buscando aprender com os profissionais que eles visitavam por interesse na sustentabilidade até de sua pequena fazenda. Naquele dia, o vento da foz do Pirangi trazia uma preocupação silenciosa. Zé do Camarão ajustava seu chapéu de palha, observando a água de seus viveiros. Ele ouvia os boatos dos grupos de produtores no WhatsApp de seu celular que vinham do Rio Grande do Norte. Fazenda inteiras, o pessoal falava que estavam perdendo tudo em dias. Fantasma tinha nome, e o nome era Mancha Branca. E isso trazia muita preocupação para o seu Zé do Camarão. Coincidentemente, naquele dia, o professor, amigo da associação, especialista na área, e que o seu Zé fazia parte, né, da associação, ele teve um momento de visita e explicou a todos a situação. Ele mostrou no mapa, que estava acompanhando a chegada da Mancha Branca no Rio Grande do Norte e a distribuição dela, já nos municípios no Vale do Açu, no Vale do Mossoró, e disse que a mancha branca não era uma praga divina, era um vírus, e esse vírus a gente não combate ele com a sorte, combate com monitoramento. Então, o professor queria propor para a associação a montagem de uma base avançada do PSF Camarão ali na cidade. Né? Seria um primeiro experimento de uma base avançada do PSF. E o seu Zé, muito atento, cruzou os braços, né? E ele não acreditava em milagres, mas respeitava quem estudava. Esse bicho invisível, professor, eu sei criar camarão no olho e no trato. Se o senhor diz que a gente consegue ver ele chegando antes de matar tudo, estamos abertos a colaborar com a montagem desse laboratório. Então, seu Zé e os amigos, no outro dia, bem cedo, junto com o professor, já estavam pedindo emprestado a uma escolinha que estava abandonada na cidade para reforma e instalação da base avançada do PSF Camarão. Então, após um tempo de muito trabalho, muito apoio, busca de recurso financeiro com todos da cidade, né, os produtores, fornecedores, um trabalho pesado, eles conseguiram reformar a escolinha, transformar, implantar com material do laboratório, com toda uma equipe de apoio, e em poucos dias
a rotina mudou, né? Isso a gente estava nos anos ali de 2015 para 2016, toda essa história. E o que antes era balde de ração, tarrafa, agora também ganhava microscópio. E acompanhamento da saúde dos viveiros. O seu Zé estava muito animado. E certo dia, seu Zé observava uma lâmina no microscópio e o seu Zé comentou: Sabe, professor, eu acho que o laboratório, eu achei, né? Que o laboratório ia me dar uma vacina. Mas o que o senhor está me dando é um par de óculos novos. Agora eu enxergo o que a água está me dizendo. O professor sorriu. O Zé tinha entendido a essência do PSF Camarão. A saúde do camarão dependia todo no processo de gestão da saúde. A mancha branca estava descendo a costa, né, do Rio Grande do Norte em direção ao Ceará, mas em Parajuru, o Zé e o professor estavam erguendo a muralha de conhecimento. Naquele momento, aquela antiga escola que estava em silêncio, estava ganhando uma nova vida. E agora pulsava o coração do PSF Camarão. Bancadas de azulejo branco, tudo reformado, microscópio ajustado, equipe de apoio treinada para realizar todas as análises, né, principalmente as análises presuntivas ali em campo. O objetivo era claro: monitorar os principais órgãos e o comportamento do camarão diariamente, em todas as fazendas da associação, inclusive a do seu Zé do Camarão. Se algo mudasse, o laboratório da universidade estava de prontidão, daria o veredicto final com testes de alta sensibilidade, para uma conclusão melhor. O laboratório ele se tornou símbolo da esperança. E enquanto o Zé e o professor ajustavam o protocolo, o clima de guerra aumentava. A ciência estava em uma corrida contra o tempo e contra o preconceito. Enquanto o Zé do Camarão participava ativamente das atividades e sentia seguro com o trabalho do professor, ele olhava para o outro lado da margem do rio Pirangi, e em Fortim o cenário era outro. Lá o Zé tinha amigos de longa data, produtores que aprenderam o ofício ali na raça, um trabalho duro, produziam muito camarão, e que viam a ciência com uma certa desconfiança. O Zé sabia disso, mas uma tarde de domingo, o Zé resolveu cruzar o rio para tomar um café com seus amigos. Tentou explicar o que o professor estava fazendo. E aí chegou lá nessa roda de café, né? Compadre, o negócio mudou. A mancha branca não avisa quando chega. A gente montou um laboratório lá na escola de Bibiribe para enxergar o inimigo antes dele atacar. O professor tem as ferramentas e, felizmente, a resposta veio com um riso amargo e um dar de ombro assim para o seu Zé. Ô Zé, tu agora virou doutor? Camarão se cria com água e ração, macho. E não com microscópio. Tá doido, macho? Esse pessoal da universidade só sabe teoria. Se o bicho tiver que morrer, vai morrer e pronto, Zé. Tá doido, macho? Zé voltou para o seu lado do rio em silêncio e sentiu o peso da responsabilidade. Bibiribe estava se blindando com conhecimento, mas o vírus não respeita fronteiras municipais, né? E se a doença entrasse em Fortim por falta de manejo, o rio Pirangi seria uma entrada perfeita para o desastre. O laboratório na escola tornou-se o símbolo da esperança. Enquanto Zé, seus amigos da associação, toda a equipe, professor, ajustavam os protocolos, o clima de guerra aumentava. A ciência estava em uma corrida contra o tempo e contra o preconceito. Esse clima de tensão foi aumentando e em Parajuru, na associação, agora tinha um rosto. Pequenas granulações esbranquiçadas na carapaça, sobre a lente ali do microscópio da escola reformada, estavam
apresentando um sinal. O diagnóstico presuntivo da equipe do professor não mentia. A mancha branca tinha atravessado a fronteira e já estava chegando, e tinha chegado no viveiro logo do seu Zé do Camarão. O laboratório da antiga escola, antes silencioso, agora zumbia com o som dos técnicos revisando as lâminas. E nesse momento, o professor chamou o Zé do Camarão para um canto reservado. O semblante do professor era sério, mas calmo. Seu Zé, o sinal apareceu. Ele é leve, como o senhor está vendo, está no começo, mas o vírus está no seu viveiro, disse o professor baixinho. A partir de agora, cada minuto, seu Zé, vale ouro. Cada hora, diamante. Não é hora de pânico, é hora de estratégia. Vamos reunir o pessoal da associação e explicar a nossa estratégia. Então o Zé reuniu com o professor, com os colegas da associação, estavam acreditando no projeto, estavam dando gás. E a orientação do professor foi clara e cirúrgica, em 3 pontos. Primeiro, sigilo operacional, seu Zé. Não espalhar o pânico para não derrubar o preço do camarão precocemente. Segundo, despesca estratégica. Aproveitar que o camarão ainda estava saudável e com bom aspecto comercial para realizar uma venda imediata. E terceiro, gestão de danos. Se a gente vender agora, seu Zé, você salva o seu investimento. Se esperar alguns dias, a bomba pode explodir e você só vai ter a biomassa morta para enterrar, alertou o professor. Nós vamos estar monitorando esses dias com mais intensidade e você silenciosamente procura uma venda e nós começamos a montar a estratégia. O Zé, com a sabedoria e conhecia a força da natureza, né, concordou. Ele sentiu que o peso da bomba estava prestes a detonar na bacia do rio Pirangi. Enquanto Zé e seus aliados corriam para organizar a logística de retirada do camarão, o Zé ainda tentou um último gesto de amizade. Ele cruzou o rio e procurou os líderes dos produtores de Fortino. Me escutem, pelo amor de Deus. O laboratório detectou o sinal. O bicho está na água. O professor disse que a gente tem uma janela de poucos dias para tirar o que dá. A resposta veio com um balde de água fria. Lá vem você de novo com essa conversa de laboratórios. Meus camarões estão comendo bem, macho. A água tá bonita. Isso é história de quem quer comprar nosso camarão barato. A gente vai seguir o manejo de sempre, macho. O Zé voltou para Bibiribe com o coração apertado. Ele viu a bomba armada e o pavio já estava curto. Em Fortinho, a confiança cega na tradição estava prestes a custar caro. Nesses dias de guerra, Zé aprendeu uma lição valiosa da escola de camarão. Saúde não é a ausência de doença. É a capacidade de detectá-la a tempo de tomar uma decisão econômica inteligente. O laboratório na escola não era apenas a cura do camarão, mas para dar ao produtor o poder da informação, uma luz. Enquanto o Zé negociava sua carga para salvar o faturamento da safra, ele olhava para o rio Pirangi, sabendo que em poucos dias o cenário seria de devastação para quem escolheu fechar os olhos. O desfecho dessa jornada em Bibiribe, em Parajuru e Fortim é uma lição de sobrevivência que ficaria marcada na história da bacia do rio Pirangi. O contraste entre as duas margens nunca foi tão nítido. Enquanto o sol se punha sobre os viveiros de Bibiribe, o som era de trabalho frenético. Seguindo a orientação do professor, o Zé do Camarão não esperou o primeiro camarão boiar. Com os dados do laboratório da escola em mãos, ele acionou a logística de despesca. O camarão saiu da água com excelente aspecto comercial,
O vírus estava lá, mas em carga baixa, ainda adormecido pelo manejo de precisão. O Zé conseguiu vender toda a produção pelo preço de mercado. No escritório improvisado, o professor abriu a planilha e mostrou ao Zé os principais dados dele e o apanhado do grupo de produtores naquela região. Esse, esse trabalho, ele faz parte da tese que nós orientamos, uma parte da equipe do professor Sandro, do IF de Aracati, e em resumo, Zé, os resultados de produção e comercialização mostravam que a conversão alimentar tinha sido excelente, tanto para você como para os seus colegas. Manteve ali níveis eficientes aí de 1,2 para os colegas do grupo que foi assistido. Para os colegas do grupo do Fortim, a conversão estourou, porque o animal estava morrendo e eles não sabiam e continuavam colocando a ração. Foi para 4 quilos de ração para 1 quilo de camarão. A sobrevivência de vocês ficou próximo de 70%, uma média histórica, e a dos colegas do outro lado do rio, 42%. O preço do camarão despencou para quem estava vendendo do outro lado do rio. Então não foi uma realidade muito legal, né? Mas o professor mostrou, né? Tá vendo, Zé? Isso o professor apontando para os números. A ciência não impediu o vírus de entrar, mas te deu o tempo necessário para você não perder o seu dinheiro. E o laboratório já pagou hoje, né? Todo o trabalho que vocês fizeram do outro lado. Então, do outro lado do rio, em Fortim, o silêncio da manhã seguinte foi quebrado pelo cheiro forte. A bomba havia explodido, os produtores que ignoraram os alertas acordaram com os veros brancos, não de rede, mas de camarões mortos boiando. A tentativa de despesca de emergência foi um desastre, mortalidade aguda, em pouco tempo perderam cerca de 90% da biomassa. A conversão alimentar foi estratosférica, como nós mostramos nos dados para vocês. O custo da ração, né, que eles jogaram nos últimos dias, o camarão já estava doente, não comia. Então esse custo de produção disparou, não tinha praticamente qualidade, né, camarão para o mercado, o prejuízo foi total. O cenário era desolador e o pessoal procurava pegar os camarões para enterrar, né, então os prejuízos, enquanto os produtores olhavam para a margem de Bibiribe sem entender como o Zé tinha dado tanta sorte, né, Zé? O Zé do Camarão, agora com o bolso seguro e a mente tranquila, caminhou até a beira da margem ali do rio Pirangi, viu os amigos do outro lado e sentiu um aperto no peito, mas sabia que tinha feito a sua parte. É isso aí, Zé. A escola de Camarão e o PSF provaram seu valor. O Zé não era mais apenas um criador. Ele era um gestor de saúde dos animais, do camarão. Ele aprendeu que na carcinicultura moderna o microscópio é tão importante quanto a rede. E que escutar quem entende do assunto é o que diferencia quem quebra de quem prospera. No rio Pirangi a água corre igual para todos, mas só colhe os bons frutos quem sabe ler o que ela traz escondido. Os dados técnicos foram humanizados e mostram que a ciência não é uma barreira, mas uma ponte para a prosperidade, reforçando 3 pilares fundamentais. Antecipação, nesse caso, o diagnóstico não serviu só para tratar, mas para decidir a decisão do Zé, dos outros colegas da associação. A união da associação, né, o laboratório não tinha recurso financeiro, e esse laboratório comunitário na escola mostrou que a força do setor está na colaboração e participação de todos. Esse é um ponto importante no fortalecimento do trabalho de apoio. Resultado no bolso. No final das contas, o conhecimento protege o patrimônio da família do produtor. Essa é
Os dados são reais do que aconteceu com a chegada da Mancha Branca no Rio Pirangi, ali nesse período entre 2015 e 2016. A história é fictícia, tá? Para ilustrar esse nosso trabalho, e espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado.